Luísa Marucci e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Baby, a nova série polêmica da Netflix. Então, roda a vinheta. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal. Vai no botãozinho vermelho e se inscreve. Por aqui a gente tem vídeos 2 vezes na semana, sendo que terça é sempre tema variado e toda sexta a gente fala sobre série como hoje. E nesse vídeo eu resolvi falar sobre a série que estreou no último dia 30 de novembro na Netflix, uma série italiana chamada Baby. E essa série ela tá envolvida numa super polêmica. A Netflix está sendo acusada de glamourizar a prostituição adolescente com essa série. E obviamente fiquei super curiosa pra assistir, pra ver o que eu acho. E vim aqui dividir a minha opinião com vocês. Baby tem 6 episódios só, é bem rapidinha de assistir. Cada episódio tem mais ou menos 45 minutos. E é uma série italiana. A história se passa num dos bairros mais nobres de Roma. E a série ela foi inspirada numa história real. Em 2014, foi deflagrado um esquema de prostituição infantil e adolescente nesse bairro mesmo, muito chique lá de Roma. E aí isso virou um grande escândalo. E aí a Netflix produziu, essa série original falando um pouco sobre esse caso, o que gerou revolta de várias instituições, inclusive de tráfico de pessoas, de prostituição infantil. E aí isso acabou virando uma grande polêmica, impulsionando ainda mais a série, na minha opinião. Acredito que, assim como com Insatiable, essa grande polêmica chamou ainda mais atenção para essa estreia, que na minha opinião passaria batida se não tivesse tido tanto burburinho. Quando eu comecei a assistir a série, eu já sabia sobre qual era a temática da série. Sabia que era uma série sobre prostituição adolescente. São meninas de 16 anos que são as principais da série. Então, assim, eu fui assistir esperando uma série com uma temática um pouco mais pesada. Mas, ao mesmo tempo, como teve toda essa polêmica falando que houve uma glamourização da prostituição, eu também estava esperando que esse tema não fosse tratado com tanta seriedade assim. Que fosse mais uma ótica mais divertida a respeito da prostituição. Então eu fui esperando essas duas coisas e, na verdade, o que eu encontrei não foram nenhuma das duas. Quando eu comecei a assistir Baby, logo no primeiro episódio, eu já entendi que a temática da série não era exatamente a prostituição. Quando você começa a assistir Baby, no primeiro episódio você é introduzida aos personagens principais da série, que são a Chiara, a Ludovica e o Damiano. Você percebe que, na verdade, Baby se trata mesmo de uma série sobre drama adolescente e sobre as várias questões que os adolescentes nessa fase passam. Muito como várias outras séries com essa temática, Tipo Elite, o Riverdale, enfim, séries com temática adolescente. Qual é a grande diferença para Baby? Nessa série eles focam muito sobre as relações familiares conturbadas. Os 3 personagens principais, tanto a Chiara, quanto a Ludovica, quanto o Damiano, têm relações familiares muito estranhas. Eles não têm boas relações com os seus pais. Destrinchando um pouquinho esses personagens centrais, a gente tem a Chiara, que é uma menina que ela é meio que um exemplo, ela é uma menina quieta, introvertida. Até dá a entender um pouco que ela tem uma tendência a ter depressão, então ela é uma personagem mais calada, mais fechada, e é a que você mais demora a criar empatia. Pelo menos foi assim comigo. Quando você começa a acompanhar a vida da Chiara, você não entende muito bem, eu achei ela pouco carismática no início, mas, ao mesmo tempo, foi a personagem que teve o maior desenvolvimento durante a trama. No final, você tá bem envolvido eu fiquei bem envolvida com a história dela. Mas ela tem uma relação estranha com os pais, que escolheram morar juntos pra criá-la, mesmo não sendo mais um casal. Então ela tem uma problemática aí com os pais de não ter uma participação muito ativa na vida dela ter esse distanciamento em relação a eles. Além disso, a gente tem a Ludovica, que é uma personagem que faz essas vezes da personagem mais doidinha, mais espontânea, mas também tem uma relação muito complicada com a mãe, que é uma mãe meio irresponsável, meio que usa o dinheiro dela pra namorar, pra arrumar namorado, e investe o dinheiro que é da filha em coisas
absurdas, então elas têm uma relação meio estranha, uma relação meio superficial. O pai é separado da mãe e também é bem distante dela, tem sempre uma expectativa que ela nunca consegue suprir junto ao pai, então também é uma relação meio estranha, e por isso a personagem, ao contrário da Chiara, que é uma personagem muito introspectiva, fechada, a Ludovica vai pro outro lado. Ela é aquela personagem mais rebelde, que finge que não liga pro que os outros estão pensando, que faz coisas pra afrontar os pais, faz coisas pra afrontar a sociedade. Então ela é meio que um pouco do oposto da Chiara. E fechando o tripé de personagens centrais, a gente tem o Damiano, que é filho de um embaixador, um homem muito rico, mas que não foi criado pelo pai. Ele é um filho fora do casamento do pai dele, e ele foi criado a vida inteira pela mãe, e a mãe morre, e aí ele vai morar com o pai na embaixada. Uma outra realidade, uma realidade completamente diferente da dele. Ele morava num bairro mais pobre, na periferia, e aí ele é inserido nesse mundo das pessoas mais ricas, do colégio de elite, e aí tem toda essa dificuldade de se encaixar, de se relacionar na própria escola, e também com seu pai, que ele mal conhece porque não foi criado com ele. Então esses são os três personagens centrais. O primeiro episódio é basicamente uma apresentação deles três e também uma apresentação dessas personalidades. O Damiano, que é revoltado, a Ludovica, que é doida, espontânea e também de uma certa forma revoltada, e a Chiara, que tem todos esses problemas guardados dentro dela de uma forma um pouco mais introspectiva, tentando ali seguir um padrão. E aí, conforme você vai acompanhando a série, ela é uma série de 6 episódios só, mas eu diria que é até demais, porque eles vão prolongando as histórias. Não sei se é porque eles querem que você se identifique com os personagens e conheça o background desses personagens. Eu acabei achando os episódios um pouco lentos. Mas eu entendo que é pra mostrar, pra construir o caminho dessas pessoas até o momento que é o ápice da série, que é justamente o momento em que elas se prostituem, o Damiano se envolve ele também numa parte de venda de drogas, que é a parte um pouco mais complicada da série. Então, em resumo, é um drama adolescente focado em pessoas com problemas de relacionamentos familiares e problemas de relacionamento também na escola e com seus colegas. Tem vários pontos da série que eu achei muito legais. Por exemplo, como é uma série muito atual, né, desse ano, eles utilizam muito essa questão das redes sociais como uma fachada, como uma mentira. Então, diversas vezes a gente tá vendo um personagem vendo o story ou o Snapchat de outro personagem e aquele personagem tá mostrando na sua rede social uma coisa super legal, uma realidade incrível, mas quando você vai ver o que realmente o personagem tá passando, é totalmente o oposto. Então eu acho que é uma coisa interessante pra se mostrar numa série, principalmente com temática adolescente. O quanto as mídias sociais não são verdadeiras. O quanto ela faz esse papel de só mostrar a parte boa, quando na verdade a pessoa nem tá tão bem assim, ou pelo contrário, tá triste, tá deprimida, mas sente a necessidade de se reafirmar nas suas redes sociais. E aí você me pergunta, Luísa, realmente é uma série problemática em se tratando dessa questão da glamorização da prostituição? A minha resposta é a seguinte: eu não acho que se aprofunde o suficiente nesse tema para se tornar tão problemático assim. A questão da prostituição das meninas não é, em momento nenhum, o tema central da série. Não é uma série que tem cenas de sexo, não é uma série com cenas de nudez, não é uma série que escancara esse mundo da prostituição. Mostra, sim, esse caminho como uma válvula de escape para os problemas que elas têm, ou que elas acham que têm, que são muito bem construídos nos 3 primeiros episódios. Você vê a angústia dessas personagens e o caminho que levou elas até essa escolha. O que eu acho problemático mesmo é a relação que as duas meninas têm com os homens que acabam levando elas para esse caminho da prostituição. Eu achei o romance ali, existe um início de romance entre a Ludovica, que é uma das meninas, com o Fiore, que é um dos aliciadores, digamos assim. Esse relacionamento eu achei um pouco problemático, sim, porque mostra uma romantização desse aliciamento. Na minha opinião, achei um pouco problemático, sim, mas não é uma série que
dá tanto foco pra questão da prostituição. Se você for assistir esperando por isso, você vai se decepcionar, porque ela realmente é uma série de drama adolescente e a prostituição é um elemento do que todas essas questões e esses problemas levaram essas jovens a fazer. Não é uma coisa que tem muito destaque. Tem um destaque médio, mas perde para toda essa questão de tem o meu problema com os meus pais, o meu problema interno, o que eu quero da minha vida, se eu quero sair do país para estudar, se eu quero ficar aqui, bullying, questão de feminismo, que é muito tratado na série, essa injustiça que acontece de como as mulheres são tratadas dentro de uma determinada atitude, como os homens são tratados dentro de uma determinada atitude, muito parecida uma com a outra. Então, a questão da prostituição acaba sendo um desses itens que formam essa série. Então não acho que tenha tanto enfoque para ser uma questão muito problemática. É claro que, o que eu entendo? Que essa primeira temporada de só 6 episódios, que foi uma temporada lenta, que foi uma temporada que introduziu os personagens, introduziu o drama, ela vai ficar muito boa se tiver uma segunda temporada dando continuidade a isso. Até porque achei o final incompleto. Não explicou direito se vai ter uma segunda temporada ou não, mas o que acontece com essas meninas depois dessas escolhas que elas fazem durante a primeira temporada. Então, eu acredito que caso haja uma segunda temporada, vai ser uma temporada muito mais rica e muito mais interessante do que foi a primeira. Achei a primeira uma introdução. Espero que tenha a segunda para completar essas histórias e a gente entender as consequências dos atos das meninas durante a primeira temporada. Então é isso, se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu diria que Baby é um 6,5, 7. Tô sendo um pouco rígida, mas se você assistir, você não vai se arrepender. Eu só não digo que é tipo, tem que ver porque é maravilhosa. Não, é boa, tem pontos interessantes, mas se você não tiver com tempo, pode deixar passar. E aí, se lançar uma segunda temporada, dá pra assistir os 6 episódios da primeira rapidinho pra ganhar tempo e assistir a segunda temporada. Porque se tiver uma segunda temporada, eu aposto que vai ser bem melhor que a primeira. Você já assistiu Baby? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Você achou problemático? Você achou que glamorizou a prostituição? Ou você também teve essa impressão de que é muito mais um drama adolescente do que, de fato, uma história sobre prostituição adolescente? Conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com todos os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!